Estamos em Vancouver, pertence ao Canadá. Essa é a terceira maior cidade do país, depois de Toronto, Montreal. Ela fica na região voltada aqui para o Pacífico. O Canadá é o segundo maior país do nosso planeta Terra. Tem 9.980.000 km². Uma boa parte é coberta por gelo, e por isso que a maior parte se concentra na divisa da população, na divisa com os Estados Unidos e também nas duas laterais. Só ter uma ideia da extensão do território do Canadá, a divisa entre Estados Unidos e Canadá tem uma extensão de 6.000 quilômetros. É realmente muita coisa. O PIB daqui, a população aqui é 37.500.000. Há uma miscigenação de asiáticos, europeus, sul-americanos, enfim, aqui realmente há uma grande diversidade. O PIB aqui é de 1.708 bilhões de dólares. É um PIB muito grande pela quantidade de pessoas, mas é um país muito avançado. A renda per capita aqui é de 44.860 dólares. Também uma renda per capita muito elevada, uma das maiores do mundo. O IDH aqui é de 0,926, quer dizer, está acima de 0,90, acima de 0,90 é ótimo, está entre as 10 maiores do mundo também. 99% da população aqui é alfabetizada. Aliás, isso de passagem, que um dos pontos fortes do Canadá é a alfabetização. Os professores que são altamente qualificados e muito bem remunerados. É o que nós precisamos para que os países se desenvolvam. Sem isso não dá para ser desenvolvido, por isso que aqui é muito bem desenvolvido. Além disso, um ponto muito forte aqui são os serviços públicos. Saúde, a saúde pública aqui é de muito boa qualidade e o transporte público também. Isso tem uma interferência com o que nós vamos falar na relação trabalhista. É por isso que aqui não se paga vale-transporte, não se paga seguro-saúde pelas empresas, a não ser que seja voluntário. Porque aqui isso é provido pelo Estado. O desemprego aqui é menos 6%. No passado foi muito alto, teve uma crise na década de 80, 90, em que o desemprego chegou acima de 12%, mas hoje está num nível bastante adequado para o país. Além disso, é um dos países que tem menor índice de corrupção do mundo. E em 2016 foi considerado o melhor país para se viver. Então é por isso que muita gente realmente gosta de vir para cá, vir trabalhar aqui. O regime de trabalho aqui é bem distinto, é muito peculiar. Primeiro, porque como o país é muito grande, ele tem 10 províncias. Então a legislação aqui ela é por província. Logicamente tem uma linha mestra, mas cada província tem as suas próprias regras, as específicas. Por exemplo, Quebec, que tem uma influência francesa muito grande, aliás, que são duas línguas, tem o inglês e o francês. Na região de Quebec, a legislação trabalhista ela se amolda um pouco à cultura francesa. Já nas demais regiões, tem uma influência americana, tem uma influência sueca, uma influência japonesa e muita coisa peculiar do próprio país. Aqui existe, em cada país, em cada província, existe o chamado Labor Standard Act, quer dizer, lei específica daquele país, daquela localidade, a lei trabalhista que vale para aquela região. Além disso, aqui os sindicatos são também bastante atuantes, diferentemente dos Estados Unidos, por causa de toda a construção do modelo de trabalho que houve aqui, com influência de vários países, influência francesa e demais. O índice de sindicalização aqui é bastante alto, então aqui os contratos coletivos têm uma força muito grande. Então aqui todos os empregados são sindicalizados, os empregados que não são sindicalizados. Os empregados que não são sindicalizados, o que vale para eles é o contrato de trabalho. Porque diferentemente do Brasil, no Brasil vocês sabem que quando um sindicato assina um acordo coletivo, o acordo coletivo tem uma abrangência de 100%. Tanto para os empregados que são sindicalizados quanto os não sindicalizados. Aqui é diferente. O empregado que não é sindicalizado, ele não faz jus ao acordo coletivo. Então ele tem que estar negociando o contrato de trabalho dele e o nível de negociação aqui é bastante sério e proveitoso para ambas as partes. O que mais que tem aqui na legislação trabalhista? Nós temos também
Por exemplo, a jornada de trabalho aqui é tem mensalista e tem um horista. O mensalista, ele tem uma jornada semanal de trabalho que vai de 30 a 60 horas. 60 horas é caso excepcional. Normal mesmo aqui é de 35 a 40 horas. Os que fazem menos de 30 horas são chamados horistas. E nesse caso, a legislação não tem uma proteção tão grande quanto tem para os demais empregados. E aqui uma outra coisa muito diferente que nós estamos acostumados. Aqui quando vocês procuram, se vocês procurarem no jornal uma vaga para vocês trabalharem, vocês vão encontrar lá salário $80 mil. Nossa, o que é isso? $80 mil ainda é muito dinheiro? Não, $80 mil não é por mês. Aqui o salário é contratado por ano. Então quando alguém é contratado aqui, é contratado para 12 meses. Depois é dividido em 12 e todo mês o empregado recebe. Aliás, o pagamento aqui também não é mensal. Aqui o pagamento habitual é por semana ou por quinzena. O mensal é exceção. Então, aqui também nós temos essas peculiaridades que não estamos acostumados a ver no Brasil. O contrato de trabalho aqui ele é bastante exaustivo quando o empregado não tem um acordo coletivo, porque aqui nós chamamos do common law. Você segue aquilo que é a tradição. É lógico que a empresa tem um padrão, mas os contratos podem ser negociados livremente. Existe até uma lei chamada autonomia de vontade. Nós temos muitas leis aqui, além da lei principal que rege o direito de trabalho aqui no Canadá. O que mais que nós temos aqui bastante interessante é a questão das férias. As férias aqui, elas podem não ser remuneradas, a lei não prevê remuneração. Mas como o empregado ele assina um contrato por 12 meses, logicamente que ele vai ter lá 1, 2 ou 3 semanas de férias, e isso já faz parte da negociação do contrato de trabalho. Quer dizer, ele vai receber 12 salários, e nesses 12 salários estão contidas as férias que foram negociadas com o empregador. O outro ponto bem interessante, a questão do auxílio maternidade. Quando a empregada fica grávida, ela tem direito a 17 semanas. Mas tem um benefício diferente aqui, que nós não estamos acostumados, só poucos lugares do mundo que tem, que é chamado o auxílio paternal, licença paternal. Essa licença, ela vale tanto para a mulher quanto para o homem. O que vale isso? São 35 semanas. Então, se a mulher quiser cuidar do filho durante 20 semanas e o homem 15 semanas, essa licença pode ser, juntando os dois, vai dar 35 semanas. Mas como é que fica então? Quem que paga? A empresa que o marido trabalha vai pagar? Não, quem paga isso é o governo. E não é integral. Tem um percentual de acordo com o tempo de serviço, de acordo com a contribuição. Então, nós temos aqui e outra coisa, vamos supor que o marido e a mulher queiram, durante 10 semanas, cuidar do filho juntos. Também podem. Só que vai somar 10 mais 10, 20, vão ter um saldo de 15 para fruir. São coisas também bem atípicas que nós temos aqui nessa legislação. O contrato de trabalho, já falamos que ele é por escrito. As férias já mencionamos. E tem também a questão da proteção à discriminação. Aquilo que nós conhecemos em outros países, nós temos também uma proteção à discriminação por exemplo, de assédio. E essa discriminação tem uma coisa interessante. Se a pessoa está sendo objeto de assédio, ela adquire estabilidade no emprego, não pode ser demitida. A estabilidade do emprego aqui, ela vale para grávida, para quem está cometido de assédio, está sendo objeto de um processo de assédio, que ela está discutindo, ou que tem uma reclamação na Justiça do Trabalho. Se tiver uma reclamação na Justiça do Trabalho, o empregado adquire estabilidade. Outra coisa também interessante aqui, que os salários aqui são altos, uma coisa que muda muito, é bem diferente do Brasil. No Brasil nós temos o salário, aí tem o fundo de garantia, tem o 13º, aqui não tem nem fundo de garantia nem 13º. E também não tem o chamado que nós chamamos de penduricalhos. Vale refeição, vale supermercado, vale não sei o quê, vale transporte. Aqui não tem nada disso. O salário é alto e o empregado administra a vida dele. Eventualmente a empresa pode ter um plano de previdência privado
isso, logicamente, que as empresas acabam tendo. O empregado participa aqui com 4,95 do salário dele para previdência oficial, a empresa também participa com o mesmo valor, só que a aposentadoria aqui, ela é baixa, comparativamente com o padrão de vida. Fica em torno de 1.200, 1.300 dólares canadenses. O dólar canadense, ele vale mais ou menos a R$ 3,10. Então, por isso que 55% dos empregados aqui no Canadá, eles têm uma previdência privada, para eles poderem, quando se aposentarem, ter um padrão de vida quase equivalente que eles tinham quando estavam trabalhando. Então, 55% acabam tendo previdência privada. Eles também têm o seguro-desemprego. O seguro-desemprego aqui é diferente, também que nós somos acostumados no Brasil. Aqui é por profissão. Não é por seguro-desemprego igual para todo mundo. Depende da profissão, depende da categoria, é que tem o seguro-desemprego. A diferença daqui e dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos a gente fala que lá é muito individualista. Aqui não, aqui existe um princípio que é de dar um salário para o cidadão empregado que ele possa ter um padrão de vida bastante razoável. Então existe uma preocupação do Estado em que os salários sejam atendo às necessidades. Tanto que o salário mínimo aqui é considerado um dos melhores no mundo para atender às necessidades básicas que são ditas nas constituições. A relação aos sindicatos. Sindicatos aqui, como já mencionamos, eles são bem atuantes. Nós temos aqui uma federação dos sindicatos, uma confederação, e também nós temos um segundo grau, essa é nacional, existe uma confederação nacional. Depois tem as federações, que são agrupamentos dos sindicatos locais, e o sindicato aqui mesmo é local. O sindicato aqui é por empresa, existe a unicidade sindical. Então os sindicatos têm na empresa, normalmente nas grandes empresas, 25 delegados, e as negociações são feitas com esse sindicato. Esse sindicato é eleito pelos empregados, ele recebe o chamado accreditation, quer dizer, acreditação, e a partir disso eles estão autorizados a negociar e o empregador é obrigado a negociar com eles. Aqui existe a greve, o direito de greve, mas existe também uma coisa que nós não estamos acostumados no Brasil, o lockout. O que é o lockout? O empregador também pode, numa disputa muito acirrada e que há um impasse, ele também pode fechar as portas da empresa por um tempo para forçar a negociação. E isso nós não temos no Brasil. Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar sobre o Canadá. Há muitos outros pontos, mas nós vamos estar abordando de uma forma muito mais exaustiva no nosso site www.alfredobotone.com.br. Muito obrigado.